Pessoal, vamos lá então para a leitura da newsletter, edição número 78, o Brasil Desvendado. Maior imposto do mundo. No dia 8 de julho de 2024, escrevi um texto intitulado como Picanha e Cerveja, Armadilhas da Demagogia. Nele, eu escrevi: o debate sobre a regulamentação da reforma tributária, aquela que a grande mídia, reverberando a propaganda oficial, já dava como pronta e que geraria efeitos instantâneos para o nosso crescimento ainda este ano, deu alguns passinhos esta semana. A comissão de ilustres deputados encarregada de preparar os anteprojetos, a deliberação de seus colegas, tomou duas decisões simbólicas, fortemente no momento em que vivemos nesta sofrida pátria. As carnes, todas elas, inclusive a picanha, sofrerão tributação máxima do IVA do PT, que vai nascer com a alíquota mais alta do mundo. Quem comprar 1 quilo de carne vai pagar ao redor de 26,5% a 27% de imposto sobre este consumo. E a cerveja não conseguiu fugir do chamado imposto do pecado, que vem a ser um imposto ainda mais severo sobre o consumo de produtos, digamos assim, de luxo. Resultado para o povão. Uma vez em vigor a nova tributação sobre o consumo, que eles temem chamar inapropriadamente de reforma tributária, estes dois produtos simbólicos da demagogia lulista vão subir de preço expressivamente. Vai ser engraçado fazer este comentário no futuro. No dia 17 de janeiro de 2025, a imprensa noticiou: o Brasil terá maior imposto do mundo, com IVA estimado em 28%. O país ultrapassaria a carga de 27% da Hungria. Trava de alíquota pode impedir isso. Após ter incluído a picanha na cesta básica, como se os pobres de fato comessem picanha, veja o preço da promessa irresponsável. Reportagem da CNN no dia 10 de janeiro de 2025. Picanha e cerveja ficam mais caras com alta da inflação. A picanha subiu acima da média da inflação do grupo alimentação e bebidas, registrando uma alta de 8,74% em 2024. Lula é o campeão da demagogia barata. Eis a encalacrada que nosso país se colocou. Aqui, né, pessoal, vamos lá, né? Tem alguma surpresa aqui? Não, né? A gente já viu esse filme, o Ciro já tinha comentado sobre isso, outras pessoas que tratam sobre esses temas ligados à tributação já haviam comentado que nós teríamos, vá lá, né, uma simplificação, mas o IVA já estava precificado que ele viria como o maior do mundo, né? A gente viu ali a Hungria com 27% e já estava mais ou menos precificado que nós teríamos esse IVA, o maior do mundo, né? A gente viu alguns especialistas falando sobre o tema, o Ciro também se posicionou mais de uma vez sobre esse tema, então não tivemos lá grandes surpresas. Agora, sinceramente, pessoal, eu confesso que eu estou achando estranho que não virou meme ainda nas redes sociais essa história da picanha e cerveja, porque o Lula ficou falando, né, o tempo todo sobre esse tema, né, da picanha e da cerveja, esses dois gêneros, né, alimentícios. Ele ficou falando por aí, né, de picanha e cerveja, que ia ser barato no governo dele, e o pessoal, né, tirou aquela onda normal, e ele acabou entrando na brincadeira, e ele disse, e muitas vezes aí o pessoal governista ficava aí, às vezes via ali um preço barato num supermercado e já ficava lá, ó, aqui ó, é o efeito Lula, olha aqui o preço da picanha, olha o preço do tomate, olha o preço de não sei o quê, né? A gente viu isso acontecendo com uma certa frequência, né?
Mas assim, pessoal, agora a gente está começando a ver que a propaganda começa a morrer. E assim, eu fico impressionado que os memes ainda não surgiram. Então, quer dizer, a gente tem falado, né, que o governo Lula, e essa aqui é a minha opinião, né, é um governo que eu não tinha lá muita expectativa, mas está se saindo muito pior do que eu imaginava. E muitas pessoas têm começado a ter essa leitura, pessoas que têm assim uma certa independência, né? E agora a gente tem visto, né, que nem picanha e cerveja vai ter, que era a grande promessa do Lula, né? Muita gente até falava isso meio na maldade, né? Mas agora, pessoal, a gente tem percebido que nem mesmo a picanha e cerveja vai estar livre, né? Das pequenas taxas, né? O que, sinceramente, pessoal, cerveja eu acho, falando sério aqui, tá? Eu gosto, claro, gosto sim, mas assim, dado que pode gerar um problema como alcoolismo, é, não faz, pode depender aí do caso, pode fazer mal, também tem a questão também que pô, o pessoal aí às vezes acaba exagerando e vai para a direção, realmente eu acho que faz sentido ter uma taxação maior, né? Agora a carne, né, pessoal? Pô, daí já é demais, né? A carne já é um pouco demais. E esse negócio da cesta básica, inclusive, houve uma disputa, né? Porque o pessoal do setor de supermercados queria mudar como é que ia ser essa taxação sobre as carnes, né? Sempre, claro, pensando no seu próprio interesse, né? Mas, sinceramente, não é um tema que ficou tão claro, na minha opinião, esse negócio em relação a uma cesta básica plus que eles queriam criar. Né? Para mim, não ficou muito claro, né, o que eles queriam, né, o que o governo queria e aquilo que o setor varejista queria também. Para mim, isso não ficou lá muito claro. Pois é, taxar a cerveja, os bets pagam só 25%, né? Os bets que estão aí, né? Fazendo um grande barulho, um grande mal para a sociedade brasileira, né? Mas vamos lá, deixa eu só colocar aqui. Haddad, o presunçoso. Antes de qualquer coisa, vamos ao dicionário. Presunçoso, abre aspas, que ou aquele que se supõe melhor, mais bonito, superior, mais inteligente, mais capaz e etc. que os demais. Presumido, vaidoso, fecha aspas. No dia 15 de julho de 2024, escrevi o artigo Reforma da Tributação do Consumo Avança. Vamos entender. Neste artigo, fiz questão de elucidar vários pontos sobre a tal reforma e, além de relembrar que o Brasil teria o maior imposto do mundo, eu escrevi, abre aspas, abre aspas, exemplo bem prático é a tremenda distorção do imposto de renda. Quem ganha a partir de R$ 2.824 começa a pagar imposto de renda, enquanto quem embolsa rendas de lucros e dividendos na conta de bilhões não paga nada no Brasil, e somente aqui. Se cobrássemos o que o mundo sério cobra, e eu cobrei como ministro da Fazenda de Itamar Franco, a alíquota sobre o consumo popular poderia ser bem menor e certamente abaixo do triste título de maior do mundo. Sim, voltei a falar de imposto sobre lucros e dividendos, algo básico no mundo, mas que no Brasil é tratado como um crime, não sendo, obviamente. Qual foi a minha surpresa, ou não, de assistir à terrível entrevista de Haddad após o vexame do governo sobre a norma da Receita Federal, que seria, mas acabou não sendo. Haddad falou no dia 17 de janeiro de 2025. Haddad defende regra mais inteligente que taxar dividendos. Ministro da Defesa defendeu um imposto mínimo para aumentar a tributação de 0,1%
da população brasileira. Nem preciso repetir que o governo Lula é aliado dos banqueiros, desde a primeira ordem, mas desse jeito fica até feio. Alguém, por favor, avise ao Haddad, algo que até a mídia distorcida do Brasil reconhece. Aí o Ciro está destacando aqui a Infomoney. Isentos no Brasil, dividendos são taxados em até 51% em outros países. Compare. O presunçoso se acha mais inteligente que a grande maioria dos países desenvolvidos. Veja o que diz a reportagem da Infomoney. Segundo os dados da OCDE, a Irlanda cobra o maior imposto sobre dividendos, de 51%. A Coreia do Sul vem na sequência, com um tributo de até 44% aplicado sobre os proventos. Depois vem a Dinamarca, com 42%, seguido do Reino Unido e Canadá. Ambos com alíquotas máximas de 39%. Nos Estados Unidos, o 12º da lista, o imposto alcança 29%. Nos países da OCDE, em apenas 2, o investidor não precisa pagar imposto no recebimento de dividendos: Estônia e Letônia. No geral, o imposto médio para pessoas físicas é de 24,7%. Vergonha alheia, diria a juventude de hoje. Ó, o Cirão falando sobre o caso do Pix, hein? Mas, espera aí, pessoal. Deixa eu só fazer aqui um pequeno comentário aqui, né? É bem rapidinho, tá, pessoal? Só mudar aqui a disposição. Aí, fechou. Bom, então, né, pessoal? Veja bem, né? A ideia do Haddad, quer dizer, taxar grandes fortunas, lucros e dividendos, que é isso? Não. Vamos criar um imposto que vai ali cobrar 0,1%, né? Olha as ideias do ministro. E, assim, uma ideia que, para mim, assim, foi meio solta, tá? Eu vejo, assim, com uma ideia meio solta, porque não explica para quem é. Se tu fala, ministro da Fazenda defendeu o imposto mínimo para aumentar a tributação de 0,1% da população brasileira, o que tu está entendendo disso? Tu está entendendo que o Haddad está querendo falar de todos nós. É como se fosse, sei lá, tipo uma nova CPMF, né? Então, quer dizer, aqui, pessoal, e aqui a gente vai para o terreno das especulações, de novo, assim como no caso do Pix, eu acredito que isso aqui é uma proposta encomendada pela Febraban. Não, o Haddad, seguinte, tu não vai taxar os bancos, tu não vai taxar os grandes empresários, não vai taxar o patrimônio dessas pessoas. Não, passa essa conta para todo mundo, principalmente da classe média, que aí o pessoal vai ficar revoltado, né? Então, pessoal, eu acho que, de novo, o Haddad consultou a turma da Febraban e mandaram essa daqui, para dizer que agora vamos ter uma taxação. Sinceramente, pessoal, assim como no Pix, eu acredito que aqui o Haddad, de novo, a mando da Febraban, está colocando essa proposta na praça para ver se emplaca, né? Porque sabe como é que é, né? E aí, né, pessoal, tem essa polêmica, né, que a gente falou. O governo tentou ali, né, colocar uma reforma tributária cheia de milindres, né, cheia de problemas, entrou uma série de lobbies ali, e nisso o governo vai lá e muda quem é que ele vai começar a tributar, quem vai começar a pagar, né, o imposto de renda. Ele diminui a faixa, né? E isso deu uma grande confusão. E olha que o governo ia fazer pior, né? Só porque deu um grande barulho que as coisas mudaram um pouco. Mas o governo ia fazer algo muito pior. Mas é o que acontece, né, pessoal?
quando um governo não tem uma direção clara, não tem um projeto político para disputar a sociedade. Porque o PT, ele só tem um interesse, que é fazer a disputa dentro do próprio campo. Ele não quer mais disputar a sociedade. E quando a gente vê o governo orientado pela FEBRABAN, pelo FMI, por instituições internacionais, isso fica bastante claro, né? De que não há disposição nenhuma do governo de disputar a sociedade. E a gente viu inúmeros casos em que o governo demonstra essa falta de capacidade. Mas vamos lá ver o que o Cirão está falando. Não, e assim, né, pessoal? A Infomoney, tudo bem que é um valor de informação? Sim, é. Mas, assim, vale pro meme, né? Pô, a Infomoney tá mais à esquerda do que o Haddad. Vale o meme, né? Para vocês terem uma ideia de onde é que o fundo do poço que chegou o governo Lula, né? Porque a gente sempre tem que lembrar, a gente fala aqui do Haddad, mas a gente sabe que o chefe é o Lula. Tanto é que ele falou agora, ó, não vão mais lançar portaria nenhuma sem falar comigo antes. Então, ó, pessoal, daqui para frente, qualquer medida impopular, não fiquem olhando para a Marina, para o Rui Costa, para o Camilo Santana, sei lá, o Haddad. Não, é Lula. Ele falou. Vamos lá. E agora vamos aqui ler o tema do Pix. Mais sobre a polêmica do Pix. Olha, rever alguns textos realmente mostra que o Brasil é um país difícil de ser levado a sério, ainda mais com esse governo. No dia 22 de julho de 2024, escrevi em um editorial algo que poderia republicar agora, nessa polêmica do Pix, praticamente sem mudar nenhuma linha. Releia aqui. Meu caro assinante, reforço. Este texto foi escrito, reforço, perdão. Este texto foi escrito no dia 22 de julho do ano passado. As redes sociais estão entupidas de memes associando o nome de Fernando Haddad à sua aparente compulsão em taxar os contribuintes brasileiros. Muitos desses memes são muito engraçados. Depois de inevitáveis risadas, convenhamos, tem muitos memes muito engraçados. Me parece necessário examinarmos o que há de sério e relevante por detrás desta onda que invadiu o ciberespaço com grande intensidade nesta última semana. A total falta de projeto estratégico, que faz com que o Haddad tenha mergulhado num varejo de tentativas, erros em sua busca ansiosa por agradar o mercado, como se fosse minimamente sincero, o apelo deste ao equilíbrio fiscal é uma causa maior e razão desta onda viral ter explodido com grande vigor. Claro que sua origem é a direita ultraliberal, mas deu para ver que o tema foi imitado e reproduzido por muitos outros setores da vida nacional. A já notória incapacidade do lulopetismo de equilibrar nas redes, especialmente a polêmica e a disputa axiológica de maneira central, é a segunda razão para o fenômeno, penso eu. Em todos os embates de base ideológica e de valores, a surra no lulopetismo é enorme. Aqui, a causa é uma só. Não há diferença neste plano entre a direita, por enquanto bolsonarista, e a falsa retórica progressista de Lula. O identitarismo vesgo não é suficiente para confrontar o calor dos temas gerais, economia, corrupção, violência urbana, por exemplo. Além do que, os escorregões quase diários de Lula, ele mesmo, evidenciam ter a veracidade de uma nota de R$3, os compromissos com as diversas identidades que a débil imagem do governo pretende cultivar. A comunicação do governo, nesse sentido, é um desastre. Comunica-se o falso pretendido como imagem predileta contra a realidade massiva que testemunha, seja a relevância relativa, seja a contradição direta entre a propaganda e a vida real.
A promessa de equilíbrio fiscal só vale se a dar de cortar despesas. A despesa com juros mais caros do mundo, sendo o gasto corrente, é intocável. Também com renúncias fiscais concedidas pelo clientelismo. A esmagadora maioria destes valores chegam a mais de 600 bilhões por ano. Foram favores obtidos por setores privilegiados, inclusive com a notícia mal cheirosa de propinas por iniciativa de Lula e sua banda. Não se pode mexer, e por aí vai, até a conclusão já determinada pelo ditado do mercado: cortar educação e saúde e restringir ainda mais a previdência social. Pouco importa que o Brasil tenha se transformado num verdadeiro paraíso fiscal para os super ricos. Buscar o equilíbrio nas contas públicas só está autorizado pelos verdadeiros donos do poder, no corte de gastos àqueles que se destinam às maiorias. Nunca os pesados gastos que ceivam os privilégios das castas poderosas às quais Lula aderiu enquanto fala o oposto. É aqui que entra a campanha cientificamente pensada de desqualificar já na origem conceitual e contando com a fraqueza total de Haddad o óbvio, o inadiável esforço de qualificar o debate sobre o necessário equilíbrio das contas públicas, fazendo o que for necessário e, acima de tudo, o que for justo. E a tragédia repetida é que, ao invés de encarar o embate sério e estruturante, Haddad e o governo se entregaram desde o primeiro dia do 5º governo petista de Lula e sua turma a um varejo inconsequente. Ganharam o justo carimbo de compulsivos cobradores de taxas e não produziram nenhum efeito relevante, seja na direção do equilíbrio necessário das contas públicas, seja na necessidade de se corrigirem as profundas perversões de nosso sistema de arrecadação. Ao invés do imposto de renda sobre lucros e dividendos, uma briguinha já perdida sobre o tamanho da desoneração das folhas de pagamento. Ao invés de uma tributação dos grandes patrimônios, acima de 20 milhões, só 56 mil pessoas teriam de pagar, tal é a violência em nossa concentração de renda. A tributação de rendimentos financeiros em offshores. Aqui, Haddad vendeu terreno na Lua, mentindo que estava tributando os super ricos. Não é que não seja uma justa providência, mas o que ele fez foi apenas adiantar a recepção, eliminando adiamentos, deferimentos. Em tempo, o assalariado de classe média paga 27,5% de imposto de renda. Estes ditos super ricos pagarão meros 15% por seus rendimentos em paraísos fiscais. Já são várias as liminares expedidas pelo Tribunal de Contas da União, suspendendo licitações bichadas de publicidade do governo Lula. Barata tonta é o que se chama, no jargão popular, o que temos no lugar de governo. Como se comunicar fosse algo como mentir e roubar? É ou não é? Bom, aqui, pessoal, já terminamos aqui, né, a edição, né, número 78. Deixa eu só fazer aqui um rápido comentário. Pessoal, eu gostei, tá, dessa lembrança do Ciro aqui, e eu acho que ele foi no ponto, tá? Porque às vezes a gente vê aí nas mídias progressistas o pessoal achar que o maior problema do governo Lula é um problema de comunicação, e não é. O problema é de direção, é de ter alguma ideia de onde é que quer chegar. O governo não tem essa direção. E o Ciro foi muito feliz de dizer que o governo é um eterno varejão. Como não tem planejamento para nada, como não tem simplesmente uma direção concreta, não existe uma disputa sobre proposta nenhuma, tanto é que a gente vê que o governo muitas vezes acaba recuando sobre determinadas propostas, e aí o governo acaba saindo como mentiroso, como foi o caso do Pix. Pessoal, o que a gente está vendo é um governo recuando, né, indo no varejo para tentar negociar aqui e acolá, o Lula fazendo aquilo que ele sempre fez, né, só que dessa vez muito mais atrapalhado. E aí, pessoal,
O governo, os governistas acham que o problema é a comunicação. Não, pessoal, não é um problema de comunicação. E o PT entendeu, ou está querendo passar. Não é que o PT entendeu, o PT tá tentando fazer com que o militante petista acredite. Não, não, nosso problema é a comunicação mesmo. Tanto é que eles mudaram, né, a comunicação antes de fazer a reforma ministerial. Porque já tinha ali a ideia de que não, ó, o Pimenta não dá mais, a gente vai ter que mudar, né, na reforma ministerial aí e tal. E aí botaram aí, né, o cara que foi marqueteiro do Lula na eleição, né, que é Sidrônio Palmeira, né, eu acho que é o nome do cara, né, mas enfim, botaram ele, né, e ele já vinha ali tendo alguns conflitos com o Fernando Haddad, né, por causa das propostas e da comunicação do governo. Inclusive, o Sidrônio Palmeira foi um cara que disse: não, ô Lula, assim, vou te falar a real. Cara, se tu botar aí só os cortes aí, se o Haddad for lá para frente das câmeras, do microfone e falar assim que só vão cortar e não tiver nenhum anúncio positivo, pô, isso aí vai dar ruim para tua imagem, cara. Isso aí vai prejudicar o governo. Fala lá que vai isentar o imposto de renda até 5 mil, para o negócio não ficar tão feio. Né? Isso quem falou foi o Mauro Lopes, tá? Que ele tem bastidores do governo e ele comentou que o Sidrônio Palmeira chegou no ouvido do Lula e disse isso. E dizem que o Haddad ficou furioso, que ele não queria. Ele não queria de jeito nenhum fazer o anúncio, porque pareceria um anúncio populista e que ia passar uma imagem ruim para o mercado. Pois é, pessoal. O Haddad estava preocupado era com os mercados. Como é que ia reagir o pessoal da Febraban? Como é que ia reagir o mercado financeiro? Né? Porque eles já estavam pedindo um pacote que, aliás, né, o mercado financeiro não gostou. Até que a gente já falou várias vezes aqui em outras transmissões que o mercado financeiro, os bancos, eles queriam algo bem mais agressivo, um pacote muito mais agressivo. O que não aconteceu, né? Para eles, né? Dentro das perspectivas deles. Mas a gente sabe que foi sim um pacote bastante agressivo num país que está sofrendo, né? Com corte de gastos. A gente está aí nessa política. Não temos mais o teto de gastos do Temer, mas temos o teto de gastos do PT, né? Que, embora tenha ali alguma flexibilidade, mas ó, teve coisas ali que o governo Lula está cortando que nem mesmo o Paulo Guedes e o próprio Temer não tiveram coragem de mexer. No caso, né, o ministro era o. Como é que era o nome da múmia lá? Como é que é o nome mesmo? O Meirelles, né? Nem o Meirelles teve coragem de mexer, né? Então, assim, pessoal, a gente tem visto esses movimentos do governo, né? E como o governo fica no varejo e aí ele vai recuando, o governo vai mostrando que é muito fraco. E nisso a oposição vai capitalizando, né? Vai ganhando apoio político, né? Tanto é que a gente viu aí o pessoal bolsonarista passando de preocupado com os pobres e vá máquina de propaganda para mentir sobre a proposta do Pix, sobre a taxação das comprinhas. E assim, né, pessoal, o Ciro foi muito feliz, né, de dizer que a senha arrecadatória, e eu já falei isso aqui em outras transmissões, nada tem a ver porque o governo não tem compromisso com o ajuste fiscal, que o governo está gastando demais, porque os liberais eles gostam de meter essa, que o governo não está economizando, que o governo precisa ser ainda mais austero. Pessoal, a gente sabe que isso não é verdade. Eles estão falando isso aí porque precisam continuar reproduzindo a ideologia. Mas a verdade é que todas as medidas arrecadatórias, que inclusive a gente tinha falado que isso iria acontecer, são para proteger o arcabouço fiscal. O Haddad falou que ia ter que arrecadar de algum lado. Então o recado estava dado, pessoal.
Depois nós tivemos aqui, na última semana, tivemos aqui, né, o secretário do Tesouro Nacional falando também, e ele disse que todas as medidas de arrecadação que o governo vinha pensando é justamente para proteger o arcabouço fiscal. Da mesma forma, tivemos o Dário Dorigan, que eu falei para vocês, que era um braço direito do Haddad, quando ele foi prefeito em São Paulo, e ele também entrando na mesma linha. E todos eles com o discursinho do equilíbrio fiscal, de buscar o equilíbrio fiscal. E agora, voltando ao tema anterior, pessoal, se chegar aí para discussão esse negócio de arrecadar 0,1%, vocês têm dúvida de que isso aqui vai dar muito mais confusão do que a proposta do Pix? Eu não tenho dúvida nenhuma, pessoal. Se isso aqui chega numa Câmara, num Senado, vai ser uma barulheira. E assim, né, pessoal? Parece meio inacreditável, né? Mas parece que o governo ele teima em não entender que o brasileiro, já que nós temos uma carga tributária muito grande e os tributos pesam sobre a classe média, parece que eles fazem uma força gigantesca para não entender que há uma certa revolta natural em relação a novos impostos, ou uma taxação, ou uma tributação, que seja. Existe uma revolta. E nesse meio aí, pessoal, a gente tem uma discussão que às vezes ela é instrumentalizada também, né? Às vezes não é bem isso que está acontecendo. Por exemplo, sei lá, daqui a pouco está mexendo com um setor completamente diferente. E aí a gente está falando de uma taxa, de uma alíquota, sei lá. E aí a gente tem um pessoal muito bem organizado nas redes que vai lá e diz: ah, o governo quer pagar mais imposto. Ah, o governo vai taxar isso, vai taxar aquilo. E por que que cola, né, pessoal? Cola porque o governo, em outras ocasiões, disse que não ia fazer aquilo que estava sendo comunicado e depois ele vai lá e mandou a proposta. Tá entendendo? Então, assim, pessoal, a desconfiança lá já existe. Então, assim, se isso aqui virar discussão, olha, eu acho que o barulho vai ser muito maior do que o caso aqui do Pix. E, assim, vão estar abrindo um precedente perigoso, porque já temos outros casos, como a gente já colocou aqui, né? A taxação das brusinhas, né? Das varejistas asiáticas. Falamos aqui do Pix, que deu uma grande confusão também. Teve essa proposta desidratada, que não teve lá uma grande repercussão, que o Ciro comentou, né, sobre a taxação dos super ricos. Inclusive, pessoal, podem ir lá no Espaço Trabalhista, eu tratei desse tema, tá? Eu e o André Nunes falamos sobre esse tema aí, e foi uma proposta, assim, que eu já achava a proposta original modesta, mas eles conseguiram piorar a proposta. E o governo contou como uma grande vitória. E sabe o que é pior, pessoal? Nesse negócio de a gente falar que o governo está indo no varejo, que o governo não tem uma direção estratégica, que ele não disputa a sociedade, é que às vezes a gente vê o militonto, as mídias governistas fazendo a maior gritaria, que não sei o que, os fascistas, a extrema-direita, o Arthur Lira, o Centrão e papapá. E aí, pessoal, os banqueiros, a Febraban, a Faria Lima, e aí
o governo está negociando com eles, sabe? Ó, por exemplo, eu vi vários programas aí das mídias progressistas avacalhando o Arthur Lira. Aí, o Lula está negociando para o Arthur Lira ser ministro do governo Lula, agora em 2025. Mesma coisa, eu vejo o pessoal aí gritando com bancos e tal, né? Pô, o Haddad está aí direto na Febraban, diretaço. Assim como a gente muitas vezes vê grandes banqueiros aí defendendo o Haddad, defendendo a manutenção, porque já há um barulho de que, pô, acho que não dá mais para manter o Haddad no governo. Se ele continuar aí, vai ficar muito difícil para o governo Lula. Mas, assim, a cada queimada que o Haddad vai sofrendo, os bancos vão tentando conter a crise, né? Então, assim, pessoal, é engraçado quando eu vejo esse pessoal dessas mídias governistas, sabe, dando esse chilique todo, enquanto o governo negocia no varejo com o Centrão, com os tais fascistas, negocia com os banqueiros, com o Arthur Lira. Então, assim, eu acho um tanto engraçado isso, né? Mas é consequência de um governo que não tem nenhuma direção estratégica e que deve se desgastar até 2026. E aí, né, pessoal, sabe-se lá o que pode acontecer na próxima eleição. Bom, pessoal, então, essa foi mais uma edição da newsletter do Ciro Gomes, edição número 78. Muito obrigado.